Passa-se a palavra a Iacuí Tupinambá. Excelentíssimo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, permita-me te chamar de Luiz, filho da Lindu. Tu és um nosso. Nós não somos seus oponentes. E nós sabemos que vós pode contribuir para o que eu vou fazer aqui agora. Quebrar protocolo. Ainda aguardando a vontade política desde 2009, para que seja assinada a portaria declaratória pelo Presidente da República e Ministro da Justiça. Reiteramos nossa insatisfação com a postura colonizadora personificada pelo Estado brasileiro, através das autarquias representativas, que mais uma vez dilaceram nossos direitos originários. E muito mais que isso, fere profundamente o que mais prezamos, a nossa crença e a nossa fé. Mais uma vez, as justificativas apresentadas não convenceram. São as seguintes: conservação da peça. Concordamos, porém, não nos termos apresentados. Tratativas de acordo com o MNRJ, Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu da Dinamarca. Não sabemos quais acordos foram feitos. Faltou transparência. Políticos não foram esclarecidos e também não houve transparência. Temos hoje o pior Congresso da história da República. O judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Nos tiraram a nossa autonomia e implantaram um Estado egóico, com estruturas que oprimem através do medo, aterrorizando-nos para manter a dominação. Mas não pararam por aí. Ainda continua em curso o genocídio, o etnocídio, o memoricídio e a negação da nossa existência. Senhor presidente, Luiz, filho de Lindu, muitos aqui não estão aceitando essa delonga. Mas esses aqui precisam saber, lidar com os povos originários é lidar com um povo de oralidade. E com um povo que foi calado por muito tempo e precisa falar. Aquele menino que veio do Nordeste, só ele seria capaz de permitir que eu pudesse quebrar esse protocolo em nome do meu povo. Então, que a grande mãe lhe dê toda a força que vós precisa para se manter. E mais uma vez dizemos, não somos seus oponentes. Estamos juntas, juntos e juntos. Estamos do seu lado. Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Às vezes, as coisas são mais fáceis de falar do que de fazer. E vocês, indígenas, que estão nessa luta há muito tempo, sabem o quanto é difícil. Uma vez, em 1978, eu descobri e senti a necessidade de fazer um partido político, porque eu fui ao Congresso Nacional evitar que uma lei antigreve fosse aprovada, feita pelo ministro Arnaldo da Costa Prieto. E lá eu descobri
que eu estava querendo que acontecesse um milagre, porque não tinha trabalhador deputado. Como é que eu poderia querer que um congresso feito pela elite política desse país fosse fazer a lei que eu desejava? Olhe para a dificuldade de eleger algum indígena deputado. Olhe para a dificuldade da gente conquistar, para a gente ter noção da dificuldade que a gente tem lá. Quando eu vetei o marco temporal, eu imaginei que o Congresso não ia ter coragem de derrubar o meu veto. E ele teve, porque a maioria do congressista não tem compromisso com nenhum povo indígena. O compromisso deles são com grandes fazendas, com grandes proprietários. Mas vocês não podem esquecer que não faz muito tempo que a gente trocou um ministro do meio ambiente que dizia que era preciso abrir as porteiras para que o agronegócio invadisse a Amazônia, e nós colocamos uma companheira da qualidade da Marina Silva no Ministério para que ela ajude a gente a cumprir. Vocês não podem esquecer que os indígenas nunca tiveram um ministério e muito menos uma indígena ministra. Vocês não podem esquecer que a FUNAI nunca teve um indígena que tomou conta da FUNAI e agora tem. Vocês não podem esquecer de que pela primeira vez na história a gente tem um médico indígena tomando conta da ação indígena. E isso a gente não consegue fazer do dia para a noite. Vocês que lutam sabem da dificuldade. E eu posso dizer para vocês aqui, e quero dizer para os nossos companheiros do Pirambás, eu vou voltar a Brasília. Na semana que vem, vou conversar com o companheiro Lewandowski. Quando o marco temporal voltou para a Suprema Corte, nos criou uma dificuldade de continuar fazendo a vida de inclusão como a gente ia fazer. Eu vou ver se a gente pode fazer o possível e o impossível para que a gente possa, quem sabe, atendendo a grandiosidade desse manto sagrado, se a gente pode, de uma vez por todas, desintrusar as terras do Pirambás para que vocês possam viver com muita oportunidade. Mas é importante lembrar que a nossa luta não é apenas contra aqueles que são contra os indígenas. Nunca um presidente da República fez a quantidade de reunião que eu fiz para discutir a questão dos Yanomamis. Nunca. Eu já fiz reunião várias vezes com mais de 20 ministros para que a gente possa cobrar uma atenção efetiva. Já tivemos 7.000 horas de voo de helicóptero levando comida para os indígenas. Já tivemos muitos aviões levando médico, que muitas vezes é preciso da proteção policial, porque o crime organizado está tomando conta da terra dos povos indígenas. Já distribuímos 740 balsas, já destruímos helicópteros, já destruímos aviões. E ainda assim os garimpeiros voltam, porque os garimpeiros que estão lá são gente que trabalha. Os donos, quem sabe, estejam morando em outro lugar do mundo, ou quem sabe numa capital desse país. Por isso, companheiros, a nossa luta continua. Pela primeira vez, nós criamos uma sala de situação em Boa Vista, Roraima, com a representação de 19 ministérios, para que a gente possa minimizar ou acabar definitivamente com o sofrimento do povo Yanomami, que estão sofrendo, não apenas porque foram abandonados no governo passado, que facilitava a entrada de garimpeiro, que facilitava o uso de mercúrio, que facilitava a entrada do crime organizado. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu tenho mais 2 anos e 3 meses de governo. Vocês sabem o que acontecia nesse país antes de eu chegar na presidência. E eu fico feliz, muito feliz, de fazer parte de um governo em que as pessoas, na frente do presidente da República, podem fazer uso da palavra e reclamar até do presidente da República, reclamar até do governo. Porque em tempos que não estão muito distantes, vocês
não eram chamados nem para falar. Vocês não eram recebidos. E muitas vezes eram tratadas com pau e cacetete e cachorro policial para não deixar vocês se reunirem. Esse país mudou. Esse país mudou. E esse país vai melhorar. Porque eu não tenho um compromisso com o meu mandato, eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Aqui não tem subserviência para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513, que eu tenho 9 senadores e 81. E para mim aprovar as coisas, eu sou obrigado a conversar com quem não gosta de mim. Eu sou obrigado a convencer as pessoas a votarem. E é por isso que eu posso dizer para vocês, alto e bom som, nunca se aprovou tantas coisas nesse país como nós aprovamos. Até uma política de reforma tributária que há 50 anos esperava, nós acabamos de aprovar. Nós conseguimos aprovar a PEC da transição para que eu começasse a governar esse país antes de tomar posse. O que tem, companheiros e companheiras, é que você não governa com discurso, você não governa com principismo, você conversa com inteligência política para aprender a conviver com os contrários. E eu não esqueço nunca que quando eu estava preso, foram me prometer a minha liberdade para eu ficar em casa com uma caneleira. E eu disse a quem me fez a proposta, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não uso caneleira porque eu não sou produtor rei. E quero dizer para a companheira, se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, é de saber o seguinte, eu, Lula, não sou eu, Lula. Eu sou a única vez que vocês chegaram à presidência da República porque tem alguém que pensa como vocês, que compreende vocês e que vai fazer as coisas que são possíveis fazer. Um presidente da República não pode só fazer discurso. Um presidente da República tem que cumprir a Constituição, tem que cumprir a regra do jogo, tem que respeitar a decisão do Congresso Nacional, tem que respeitar a decisão da Justiça. E, ao mesmo tempo, nós temos que preservar, nós temos que lutar. Porque se vocês esperaram quase 400 anos para trazer o manto de volta, significa que nada é impossível, que a gente pode conquistar muito mais. Um abraço, um beijo e muito obrigado a todos vocês.